Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez é uma alegria poder estar aqui para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor e buscar exatamente entender aquilo que o Senhor tem para todos nós. Desde já eu quero dar o meu boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão. A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém, irmãos? Tá? E eu deixei um comentário para as pessoas que eu passei o link dessa transmissão. Eu deixei um comentário lá da seguinte maneira: que você se inscrevesse no canal da Primeira Igreja Batista no YouTube e você também, durante essa transmissão, você deixasse um comentário lá, hashtag eu busco a alegria no Senhor. Eu busco a alegria do Senhor. E você deixa esse comentário lá, porque no final, depois dessa mensagem, depois desse momento aqui, nós iremos mencionar todos aqueles que nos acompanharam nessa transmissão, aqueles que deixaram o seu pedido de oração, aqueles que deixaram algum comentário, e nós vamos estar orando pela sua vida, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua vida, por você que está nos acompanhando em algum lugar, aqui em Itaituba, fora de Itaituba. Eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 até o 30. Que nós possamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: outra vez Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas coisas digo ao mundo. E vocês não entenderam que Jesus... Então eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Glória a Deus. Oremos. Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nos dá o privilégio de entendermos, ó Pai, a Tua palavra essa noite, para que ela, no nosso coração, possa, Pai, trazer a alegria para todos nós, ó Pai. E assim possamos glorificar o Teu santo nome e exaltar, Senhor, dizendo que Tu és o nosso Deus, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. No nome de Jesus, ó Pai, ser com todos nesta noite. Tem misericórdia da minha vida. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amados, esta palavra, ela está dentro de um contexto de incredulidade.
Se você lê a palavra do Senhor no Evangelho de João, a partir do capítulo 7, você vai ver que se manifesta a incredulidade no meio do povo judeu e até mesmo nos familiares de Jesus. Havia incredulidade por conta de quem era realmente Jesus. E daí havia-se muita discussão por conta disso. E acaba que as pessoas, elas, por conta dessa incredulidade, elas não podiam provar daquilo que o Senhor tinha para elas, tinha preparado para todas essas pessoas. É necessário que nós creiamos que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador, que através do seu sacrifício que Ele fizera na cruz do Calvário, que Ele fez na cruz do Calvário, entregando a sua vida por todos nós, para que nós não viéssemos a perecer, pelo contrário, nós tivéssemos vida, e vida abundante. Então, nós temos que entender que é através daquilo que Ele é na nossa vida. Quando cremos que Ele é o Filho de Deus, quando cremos que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, quando cremos que Ele veio para nos salvar, quando cremos que Ele veio exatamente para nos tirar a condenação que pesava sobre nós, por conta dos nossos pecados, nós vamos entender a verdadeira alegria, nós vamos alcançar essa verdadeira alegria através de Cristo Jesus. Se você ler a partir do capítulo 7, falando dessa incredulidade, no versículo 6 e versículo 7 vai te dar o entendimento disso que eu estou falando. Perceba só que no versículo 6 Jesus fala, diz assim: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é o tempo oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Então, o que Jesus está falando aqui? Está falando para aquelas pessoas, que Jesus deveria se expor, Jesus deveria se mostrar para quem estava atrás dele, para comprovar que realmente ele era. Só que Jesus, com muita autoridade, ele diz: o meu tempo ainda não é chegado. Jesus estava ali vivendo uma vida como a de qualquer outro ser humano. Ele se despiu de toda a sua glória para viver tudo aquilo que nós vivemos, mas diz a palavra de Deus que ele viveu de maneira que não teve pecado, ou seja, ele conseguiu vencer tudo aquilo que o mundo oferecia. E ele passou por todas essas coisas sem pecar. Mas ele disse aqui que o tempo dele ainda não havia chegado. O tempo era exatamente o momento da crucificação, o momento que ele iria entregar a sua vida em favor de todos nós, o seu ato sacrificial na cruz do Calvário. E a partir de então, a partir desse momento, do seu ato de sacrifício, nele nós seríamos libertos, nele nós seríamos purificados dos nossos pecados, nele nós teríamos a certeza da salvação, da vida eterna, motivo de grande alegria para todos aqueles que perecem no mundo sem esperança. Então, é desta maneira que Jesus, ele vem até nós para nos dar a verdadeira alegria. Acontece que nesse contexto, amados, diz aqui o capítulo 7, que a festa dos tabernáculos estava próximo de acontecer. E era uma grande festa onde reunia grande parte dos judeus,
né, daquelas pessoas que iam até Jerusalém para fazer parte dessa festa, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, né? Então, as pessoas esperavam encontrar com Jesus nessa festa. Na realidade, elas estavam indo atrás de Jesus por causa daquilo que ele já tinha mostrado, o seu poder, o milagre que vinha dele. Mas o que as pessoas tinham que entender é que o verdadeiro milagre que Jesus queria fazer na vida daquelas pessoas era exatamente a partir da sua morte na cruz do Calvário, quando ele iria trazer vida, e vida verdadeira, vida em abundância para todos aqueles que creem que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Então as pessoas estavam ali na alegria de se preparar para aquela festa, ao ponto de esperar por Jesus. E quando os seus irmãos dizem para ele, para que ele fosse para a festa, para se amostrar, para dizer quem ele era, para estar ali no meio daquelas pessoas dizendo que ele era o Filho de Deus, Jesus diz para o seu irmão: não é meu tempo, ainda não é chegado o meu tempo. E Jesus diz que os seus irmãos fossem para a festa, mas que ele não iria. Ou seja, ele não queria se apresentar publicamente. E diz o texto, a partir do versículo 10, que depois que os seus irmãos foram para a festa, ele foi secretamente. E havia muita murmuração naquela festa, alguns questionando e perguntando cadê ele, quem é ele e tudo mais. E nós podemos ver, a partir do versículo 11, dizendo assim: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde é que ele está? Versículo 12, e havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. E uns diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente porque tinham medo dos judeus. Então, havia todo esse questionamento, havia toda essa dúvida. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que não, outros diziam que ele era isso e aquilo e tudo mais. E Jesus, conforme ele vai ensinando a palavra do Senhor, conforme ele vai se aproximando das pessoas e ensinando o que diz as Escrituras acerca dele, mostrando quem realmente ele era, aí surge uma dúvida porque eles não entendiam a palavra do Senhor. E Jesus falava para ele que ele era o Cristo, a partir do versículo 25 do capítulo 7. E a partir de então, o povo começa a ficar dividido acerca da palavra que Jesus falava para eles. Jesus disse que ele era a luz do mundo. Jesus disse que ele era o pão da vida. E muita dúvida se fez na mente daqueles homens, judeus, fariseus, aquelas autoridades religiosas, porque eles não entendiam o que Jesus estava falando. Eles não entendiam as metáforas que Jesus falava acerca das verdades que as Escrituras já haviam falado dele. Né? Quando ele falava, o eu sou, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. Aqui, nós temos a manifestação, ou vamos dizer assim, a revelação da Trindade. O eu sou, ele estava ali como Cristo, ele estava dizendo que ele era como o Pai, ou ele era o Pai, o mesmo Deus, quero dizer, o mesmo Deus, né? Então, quando ele falava isso, eles não entendiam. Eles não entendiam. Mas, amados, e depois de muito Jesus falar nas sinagogas, explicando as Escrituras e falando quem era ele, com a autoridade vinda do alto, e o Espírito Santo falando aqueles corações, diz o final do texto que nós lemos que muitos creram nele. Muitos creram nele. Amados, eu entendo o seguinte, que enquanto nós não soubermos quem é verdadeiramente o Senhor Jesus, nós não vamos alcançar
uma plenitude do ponto de vista da alegria. Nós não vamos ter a verdadeira alegria em nossas vidas enquanto nós não crermos que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Enquanto nós não entendermos a Sua palavra, nós não vamos ter a alegria em nosso coração. Naquele momento havia uma alegria por conta da festa, e na festa eles queriam encontrar com Jesus. Eles queriam encontrar com Jesus, porque eles queriam ver os sinais miraculosos que Jesus tinha para fazer. Mas que, na verdade, amados, Jesus tinha muito mais para fazer na vida deles. Muito mais para fazer na vida deles. E eles não tinham essa noção. Eles não entendiam. Então, amados, o que eu entendo é que o verdadeiro cristão, ele se alegra quando ele crer no Senhor Jesus. O verdadeiro cristão, ele se alegra quando ele crê no Senhor Jesus. Quando eu passo a crer no Senhor Jesus, eu busco a Sua palavra, eu busco entender aquilo que Ele quer para mim, eu vou entender que é muito mais do que aquilo que eu busco, do que aquilo que eu acho que é necessário para a minha vida. Porque às vezes, amados, a bem da verdade, nós procuramos o Senhor e achamos que aquilo que é necessário para a nossa vida vai ser exatamente aquilo que vai trazer a verdadeira alegria para nós. O quanto nós nos enganamos quando assim pensamos. Porque quando eu entendo quem é o Senhor Jesus e o que Ele tem preparado para mim, eu vou entender que é muito mais do que aquilo que eu imagino, ou penso, ou peço a Ele. Essa é o verdadeiro entendimento que eu tenho que ter. Portanto, amados, o título da mensagem de hoje é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. E eu queria pensar com você hoje quais são as evidências na vida de um verdadeiro cristão que o leva para a alegria. Quais são as evidências na vida de um verdadeiro cristão que o leva para a alegria? Eu gostaria de pensar com você acerca disso, amados. E o que essa palavra me mostra, amado, é que o verdadeiro cristão, ele se alegra com a palavra do Senhor. Ele vai se alegrar com a palavra do Senhor. O versículo 23 diz assim: Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Amados, ao entender esse versículo, nós vamos ver a disparidade das colocações que Jesus faz. Vocês são daqui deste mundo. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou. Dois mundos diferentes, amados. Dois mundos diferentes que vai trazer para nós um entendimento que o que existe em um mundo não é o que existe no outro mundo. O que existe nessa vida aqui não é o que Jesus tem preparado para nós, o que o Senhor tem preparado para nós na verdadeira vida, a vida lá de cima. Há uma grande diferença, e uma diferença muito grande, entre a vida daqui de baixo
e a vida lá de cima. E nós temos que ver em qual vida nós estamos vivendo. Tá certo que nós ainda estamos aqui nesta vida, aqui embaixo. Mas nós temos que entender qual é a vida que o Senhor quer que nós estejamos vivendo. Qual é a vida que Ele tem preparado para nós. Qual é a vida que Ele tem preparado para nós. Porque quando assim nós entendemos, nós vivemos na perspectiva da vida verdadeira. Da vida que Ele tem preparado para todos nós. Eu tenho que entender assim, amado. E a palavra de Deus nos revela várias coisas acerca dessa vida, desses dois mundos totalmente diferentes. No mundo, amados, a palavra de Deus diz em João 16:33 que esse mundo é um mundo de aflições. É um mundo de aflições por causa de quê? Por causa do pecado do homem que se instalou entre nós. Porque a palavra de Deus diz que por um só homem que pecou, veio a morte, e a morte alcançou a todos. Ou seja, todos nós fomos alcançados por causa do pecado. Nós somos herdeiros do pecado original de Adão. E por conta do pecado, o mundo que nós vivemos é um mundo de aflição, por causa desse pecado. O céu, amados, em contraste a um mundo de aflição, o céu é a morada de Deus. A morada de Deus, a morada que Ele tem preparado para todos nós, para que nós possamos viver a verdadeira vida juntamente com Ele. Se você ler Apocalipse 21:3, você vai entender isso. Amados, 1 João 5,19 vai dizer que esse mundo aqui jaz no maligno. Esse mundo está dominado pelo maligno. Esse mundo aqui impera a maldade que vem do diabo. Impera tudo aquilo que o inimigo tem preparado para as nossas vidas. Engano, uma vida de engano. Porque ele tem dominado este mundo. E tem tentado alcançar muitas vidas por causa do engano. Por conta do engano. Para levar a morte para muitos. E acontece que as pessoas não entendem isso, porque a proposta do diabo, ela se apresenta para nós através de atrativos daquilo que a pessoa gosta. E muitos são enganados por conta disso. E a palavra de Deus, amados, fala em 2 Timóteo 2,12, que nos céus nós reinaremos com Cristo Jesus. Enquanto aqui, amados, nós estamos perecendo por conta das astutas do inimigo. No mundo, amados, a vida passa como o piscar de olhos, como uma neblina que passa. No mundo, a nossa vida aqui passa muito rápido. Amados, não brinquem. Não é essa a verdadeira vida que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus fala em 1 João 2:25, que Jesus Cristo nos prometeu a vida eterna. Foi a promessa que Ele fez para nós. E Jesus não é filho do homem para que minta. A palavra de Deus não é mentirosa. Mentiroso é o pai da mentira, o diabo que engana a todos nós e que vive nesta vida, neste mundo de aflição, onde a vida passa como se fosse um estalar de dedos.
É o que fala Tiago 4,14, que a vida aqui passa muito rápido e muitos sofrem com isso porque não querem passar dessa vida, temem a morte. Amados, o verdadeiro cristão não tem medo da morte, porque a morte é o início da verdadeira vida, amados. Nós temos que entender exatamente em qual vida nós estamos, de que maneira nós estamos vivendo. Nessa vida daqui, perecendo, ou na vida que o Senhor tem preparado para todos nós. Amados, o momento que nós estamos vivendo, momento de aflição, nós temos buscado o Senhor, nós temos buscado o Senhor para que Ele traga paz, traga alegria, traga para nós o livramento desse mal que nós temos visto aí nos nossos dias por conta dessa pandemia e tantas outras coisas acontecendo paralelo a isso, amado, que tem levado a tristeza ao coração das pessoas. E muitos de nós temos buscado o Senhor e feito pedido a Ele, que Ele nos traga a felicidade, a paz. Nós temos feito pedido ao Senhor para que nós possamos sair dessa situação. Mas nós temos que entender que o Senhor tem algo muito melhor para nós, para todos nós. Então aqui cabe, amados, fazer duas perguntas. Qual é a vida que pode nos dar alegria? Qual é a vida que você acha que pode dar alegria para você, que você tem buscado? A vida deste mundo? Ou a vida lá do alto, que vem lá do alto, que o Senhor tem preparado para nós? Qual é a vida que nós temos vivido? Tentando nos estabelecer nessa vida aqui? Ou naquilo que o Senhor tem para todos nós? Preparado para todos nós. Quais são as evidências, amados, da nossa vida que nós temos vivido? Quais são as evidências? Amados, a palavra de Deus fala em Mateus 6,19: sofre quem busca os tesouros dessa vida. A pessoa que busca a viver, a buscar os tesouros, viver buscando os tesouros dessa vida. A pessoa que vive dessa maneira, amados, ela vive uma vida de sofrimento. E a evidência da maneira que ela vive vai refletir exatamente no resultado disso, ao invés de alegria, sofrimento, porque ela vive a buscar os tesouros dessa vida e não entende que tudo aquilo que nós temos aqui vai passar. A nossa vida aqui vai passar e tudo aquilo que nós adquirimos aqui vai ficar. Nós não vamos levar nada para o céu. Nós não vamos levar nada para a vida que nos espera, seja junto do Senhor ou em qualquer outro lugar. Acontece que pessoas se desgastam, se matam, vivem numa vida de enganação por conta dos bens dessa vida aqui. E por causa disso, vive uma vida de sofrimento. Mateus 6,20 vai falar o contrário. Se alegra quem busca os tesouros celestiais, porque diz a palavra do Senhor que os tesouros celestiais, ladrão não rouba, a ferrugem não acaba, a traça não come. São bens eternos que nos traz uma verdadeira alegria. Os tesouros espirituais, bens espirituais. Teve um tempo da minha vida que eu vivi numa condição financeira muito boa. E foi num tempo que eu me desviei dos caminhos do Senhor.
E eu vivia uma vida mundana, que eu até me envergonho de falar. Mas eu já conhecia a verdade, o Senhor falava no meu coração, mas eu não desejava voltar para os caminhos do Senhor, porque aquele momento que eu estava vivendo era muito bom. Era muito bom. E o Senhor falava, através do Espírito Santo de Deus na minha vida, que eu voltasse porque eu já conhecia a verdade. E eu não queria dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então Deus permitiu que eu perdesse tudo que eu tinha. Carro, casa, emprego, tudo que eu tinha. E eu fiquei do nada. E quando eu fiquei do nada, no fundo do poço, foi aí que eu entendi que eu tinha que voltar para os caminhos do Senhor. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, fiz alguns pedidos para Deus, que Ele me restabelecesse de uma condição que eu tivesse o necessário para viver, um sustento, que Ele me levantasse em conhecimento espiritual e que me desse uma outra condição de vida. Amados, o que eu adquiri depois disso não se compara financeiramente com o que eu tinha antes, mas eu posso dizer para vocês com muita alegria que aquilo que Deus me dá hoje é muito mais do que aquilo que eu tinha antes através do mundo. E quando nós entendemos isso, amados, nós vamos viver na dependência do Senhor diante do que Ele tem para cada um de nós. E com certeza é bem melhor do que as coisas que nós procuramos ter no mundo. Gálatas 5:19-21 vai dizer que nós sofremos quando nós procuramos satisfazer os nossos desejos carnais, quando nós procuramos viver numa vida de pecado, quando nós procuramos satisfazer os nossos prazeres, quando nós vivemos em busca de satisfazer aquilo que está no coração, aquilo que o inimigo coloca diante de nós, e nós fazemos com alegria. Os pecados, os desejos carnais. E a pessoa se engana com alegrias passageiras que o diabo traz por conta desses desejos quando são realizados. Mas que grande angústia se faz no coração daquele que já ouviu a palavra do Senhor, porque sabe o que é que Deus tem para ele. E vem a dor na consciência, vem o remorso e o arrependimento, porque a vida de pecado, amados, ela não traz benefício e sim sofrimento. Mas Gálatas 5:22-23 diz que se alegra quem busca viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, que busca viver uma vida guiada por Deus, que busca fazer as coisas que é certo, amados, porque aquilo que nós fazemos são as sementes que nós plantamos hoje para colher amanhã, e aquilo que nós fazemos certo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos trazer boas consequências para a nossa vida. E a nossa vida verdadeiramente vai ser uma vida de alegria. Filipenses 4:6 diz que sofre quem vive ansioso pensando no dia de amanhã. E a palavra de Deus fala em várias passagens, não andeis ansiosos. O que é que nós podemos fazer, acrescentar na nossa vida, naquilo que irá acontecer amanhã? Nós acabamos de falar, um exemplo aqui anterior, plante boas sementes hoje, para que amanhã você possa colher bons frutos. E assim você não vai andar ansioso. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 6:33, se alegra quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quem busca o Senhor,
quem busca a orientação do Senhor, quem busca aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas o Senhor sabe que é necessário na nossa vida, Ele vai acrescentando, porque Ele não vai deixar que nenhum de nós venhamos a perecer. Provérbios 3:5, amados, diz: sofre quem busca viver se apoiando no seu próprio entendimento. Ou seja, busca viver uma vida fazendo aquilo que ele acha que é certo, que não busca conselho do Senhor, que não busca a bênção de Deus, mas acha que é certo e vai fazendo de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que aos homens cabe fazer planos, mas é o Senhor quem determina. E quando nós ignoramos isso e vivemos conforme o nosso entendimento, nós sofremos. Mas a palavra do Senhor fala no Salmo 37, versículo 5, que se alegra quem põe a sua confiança no Senhor. Essa pessoa vai viver alegre, porque Deus vai guiar os seus passos e Deus vai proporcionar na vida dessa pessoa alegria tal que ela não encontra buscando através do seu próprio entendimento. De que maneira nós temos vivido, amados? De que maneira nós temos vivido? Nos alegrando ou sofrendo? A maneira que nós temos vivido é de alegria ou de sofrimento? Por que será que vem o sofrimento? E se é uma vida de alegria, a que você atribui essa alegria? Busquemos nos alegrar no Senhor e com todas as coisas que Ele tem preparado para cada um de nós. Para cada um de nós. E assim, no nome de Jesus, nós vamos provar de muitas coisas boas vindas do Senhor para a nossa vida. Existe um grande desafio, amados, entre viver no mundo e na perspectiva da verdadeira vida. Nós nos alegramos quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor. Estávamos nessa sexta-feira, ali no centro de recuperação, e nós meditamos na palavra do Senhor no Atos capítulo 9, quando fala da conversão de Paulo. Se você for meditar nessa palavra, amados, você vai ver que enquanto Paulo não teve encontro com o Senhor, ele vivia uma vida que ele achava que era certo e vivia fazendo a maldade, vivia em busca de fazer a maldade, porque aquilo alegrava o seu coração e ele achava que era certo. Mas a partir do momento que Paulo tem um encontro com o Senhor, ele passou a mudar a sua vida. Ao invés de perseguir, ele passou a ser pregador da palavra. Ao invés de buscar as pessoas para maltratar, prender ou, quem sabe, até matar, Paulo passou a buscar e alcançar aquelas pessoas para Cristo Jesus, do qual também ele foi alcançado. E o que eu quero dizer, amados, que nós só temos uma vida de alegria quando nós temos um encontro com o Senhor. E enquanto nós não temos um encontro com o Senhor e cremos que Ele é o Senhor e Salvador, nós vamos continuar na mesma, porque nós não provamos de outra realidade, nós vivemos o nosso contexto. E quem muda a nossa vida é o Senhor. Daí o grande desafio, amados, é querer mudar de vida. A palavra de Deus vai falar em Romanos, né? Que nós temos que buscar mudar a nossa maneira de viver, mudar, transformar a nossa mente, para que nós possamos experimentar o bom, perfeito e agradável que vem do Senhor. Então, nós temos que viver dessa forma. E o cerne dessa palavra aqui que nós lemos aqui, é que nós temos que crer no Senhor.
crer é confiar. E Abraão buscou uma vida de alegria, teve uma vida de alegria quando ele creu no Senhor. Viveu uma vida de fé. Gênesis 12, versículo 1 vai dizer isso, né? Que Abraão foi chamado para sair da sua terra, largar tudo aquilo que ele tinha, os seus parentes, tudo, para ir para um lugar do qual o Senhor iria mostrar para ele. E quando nós vivemos por fé, crendo no Senhor, nós também trazemos a alegria para nós. Daí você faz a sua reflexão. De que maneira você está vivendo? Aonde você está vivendo? O que é que você quer para a sua vida? Você tem sofrido ou você tem se alegrado? Né? E a segunda coisa, amado, que eu entendo, que o verdadeiro cristão, ele se alegra com a santidade. Com a santidade. O versículo 24 vai falar: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Aqui, Jesus está mostrando de maneira bem clara: se não crer no Senhor, Ele que é aquele que tira o nosso pecado, Ele que é aquele que muda a nossa vida, Ele que é aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele que nos transforma a nossa tristeza em alegria. Se nós não crermos nele, nós morreremos em nossos pecados. Pecado da incredulidade e o pecado do qual nós vivemos em desagrado ao Senhor. E a palavra de Deus, amados, ela não deixa dúvida com relação a quem vive no pecado e quem vive em santidade. Ela não deixa dúvida. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, tudo aquilo que o inimigo tem preparado para nós vai gerar pecado, e o pecado vai gerar a morte. E a morte é separação de Deus. Vai nos separar espiritualmente de Deus. E quem vive separado de Deus, amados, não vive uma vida de felicidade, não vive uma vida de alegria. Pelo contrário, vive a sofrer. Se alegra com as migalhas que o mundo dá. Mas quem vive uma vida de pecado, amados, vive separado de Deus e vive uma vida sofrida. Essa que é a realidade. Já a santidade nos leva a nos encontrar com o Senhor. Hebreus 12, 14 vai dizer isso, que a nossa santidade vai nos levar a encontrar com o Senhor. E quando nós nos encontramos com o Senhor, nós vivemos uma vida verdadeira. Do contrário, sem santidade, nós não veremos o Senhor. Sem santidade é uma vida profana, é uma vida em pecado. Então, a vida em pecado, sofrimento; a vida em santidade, alegria. E nós temos que entender, amados, que no Salmo 139, no versículo 16, o Senhor diz, nesse versículo, que Ele tem preparado algo especial para a nossa vida desde o nosso, antes do nosso nascer. Quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe, o Senhor tinha preparado ali para nós todo o nosso viver. Dias do qual nós ainda nem sequer havíamos vivido. Ou seja, Deus tem algo, tem um plano na vida de cada um. Ao passo que nós nascemos, nós já temos uma vida preparada para o Senhor, pelo Senhor, para cada um de nós. E nós temos, amados, a opção de escolher qual é a vida que nós queremos. Nós temos o livre arbítrio para escolher exatamente a vida que nós queremos para nós. A vida que o Senhor tem preparado para nós, ou a vida que nós achamos que é certo. Acontece, amados, que
seja uma ou seja outra, nós iremos colher o resultado da nossa escolha. E podem ser bons resultados ou não. Bons resultados ou não. A palavra do Senhor, amados, vai falar em Provérbios 14, 12, que há caminhos que aos olhos dos homens, são perfeitos, mas no fim são caminhos de morte. Salmos 18 e 30 vai dizer que os caminhos do Senhor são perfeitos. Então cabe a cada um de nós escolher de que maneira nós vamos viver. Uma vida de santidade ou uma vida de pecado? Uma vida que o Senhor tem preparado para nós ou uma vida que nós achamos que é certo, fazendo aquilo que nós achamos que é correto, muitas das vezes dando vazão para aquilo que a carne fala? A bem da verdade, amados, nós não podemos esquecer que quando o Senhor nos fez e nos criou e nos deu o fôlego de vida, Ele falou na sua palavra que nós fomos feitos segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós somos a imagem de Deus para viver com Ele eternamente, junto dEle. E é por isso, amados, que no livro da criação, no final da tarde, na virada do dia, o Senhor ia todos os dias até o jardim do Éden, ali onde estava o homem que Ele criou, juntamente com a sua mulher. E todos os dias o Senhor ia lá se relacionar com eles, falar com eles e tudo mais. O Senhor nos criou para isso, amados. E ao passo que, quando nós somos separados do Senhor por conta dos nossos pecados, nós queremos suprir a alegria, esse prazer que nós tínhamos de estar na presença do Senhor. E daí a explicação que muitos vivem em busca de satisfazer, de compensar essa alegria, indo atrás daquilo que o mundo oferece, tendo uma vida profana, buscando se alegrar através das bebidas, das drogas, da prostituição, de tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E busca essa alegria. E o que acontece? Muitos testemunham dizendo que tem tudo, muitas coisas, mas não tem nada. Vivem cheios de bens e às vezes de valores financeiros, mas não tem nada. Porque a verdadeira alegria, a paz de espírito, aquele preenchimento de alegria que o Senhor traz para os nossos corações, só tem aquele que vive com o Senhor. Então, o que o Senhor estava falando aqui para aqueles fariseus, aquelas autoridades, estavam dizendo aqui: vocês vão morrer em seus pecados, porque não creem que eu sou aquele que tem uma vida diferente para nos dar, para vivermos de maneira que vai trazer alegria para todos nós. Qual é a vida que nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos vivendo? A palavra de Deus vai falar em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que eu tenho preparado para vocês, planos de paz e não de mal, planos que venham lhe dar uma verdadeira esperança ou uma verdadeira alegria. Amados, o Senhor tem para todos nós uma vida verdadeira, uma vida que resulta em muita alegria, quando nós, vivendo em santidade, nós vamos alcançar e vamos viver esta vida no nome de Jesus. Mas que, vivendo por conta dos pecados, nós nunca vamos ter essa vida. E aí? De que maneira nós temos buscado nos alegrar? Buscando nos alegrar naquilo que nós achamos que é certo
ou naquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Amados, terceiro e último, o verdadeiro cristão se alegra com as coisas do alto. A palavra do Senhor fala no versículo 21, outra vez Jesus lhes falou, dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Amados, uma alegria verdadeira é saber que depois dessa vida aqui, nós temos uma outra vida e uma vida verdadeira. O que nos traz alegria no coração é saber que em Cristo Jesus nós temos direito a essa vida verdadeira. Quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio ao mundo para que através da sua morte, do seu sacrifício, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando nós entendemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E só vai ao Pai aqueles que por Ele buscam essa vida. Ele é o único caminho que nos leva para o Pai. Nós temos a alegria de saber que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Nós temos a alegria de saber que em Jesus Cristo eu sou salvo em Cristo Jesus. Que eu posso viver uma vida de aflição, mas eu sei que o Senhor tem preparado para mim uma verdadeira vida. E eu tenho direito a essa vida. Eu me alegro porque eu tenho certeza que eu tenho direito dessa vida. Então, o verdadeiro cristão, ele vive alegre, mesmo em meio à tempestade, porque ele sabe que o melhor está por vir. Do contrário, a pessoa que não conhece o Senhor, a pessoa que não tem entregue ao Senhor a sua vida, não tem esperança e luta para viver essa vida o máximo e teme a morte, porque não sabe que existe uma verdadeira vida. Às vezes eu tenho ilustrado o final da vida, amados, quando o Senhor vier para nos buscar, e se nós tivermos esse entendimento e podermos ver o que está acontecendo no momento que nós vamos ser arrebatados para junto do Senhor, da gente subir e ver que os nossos filhos ficaram, ou do contrário, que nossos filhos foram e nós ficamos. O que eles vão sentir? Meu pai não veio, minha mãe não veio, minha mãe não subiu, meu pai não subiu, meu filho ficou. Por quê? Porque decidiram viver uma vida sem Jesus. Porque viver com Jesus é viver uma vida de alegria, sabendo que o melhor Ele tem preparado para nós. Daí, amados, cabe uma pergunta aqui. Nós temos vivido uma vida de alegria no Senhor? Será que nós temos vivido essa vida de alegria no Senhor? Porque quando nós cremos no Senhor, nós temos uma vida de alegria, buscando viver através da palavra do Senhor. Quando nós cremos no Senhor, amado, nós temos uma vida de alegria, porque nós buscamos viver em santidade. Quando nós cremos no Senhor, amados, nós temos uma vida de alegria, porque nós buscamos viver a vida lá do alto. Nós vivemos nessa perspectiva da vida verdadeira, da alegria que o Senhor tem para nós. Então saiba, amado,
que talvez aquilo que você tem buscado no Senhor, diante da aflição que você tem vivido, diante da tristeza que você tem vivido, diante da perseguição que você tem vivido, por conta da pressão desta vida, de tudo aquilo que nós estamos sofrendo até então, e você tem até pedido para o Senhor, que o Senhor te livre, e traga para o Senhor, traga para a sua vida, uma alegria, uma paz. Eu quero te dizer que o Senhor tem muito mais para te oferecer. O Senhor tem muito mais para trazer para a tua vida, para que você venha verdadeiramente viver uma vida de alegria. Portanto, aqui eu quero fazer um desafio. Eu quero desafiá-los a que cada um tenha uma vida de alegria verdadeira. Eu queria desafiar a cada um. E a condição para que nós tenhamos essa vida de alegria, o primeiro passo é crer no Senhor Jesus. É crer no Senhor Jesus. E essa alegria ela vai acontecer ao passo que eu e você buscarmos ouvir a palavra do Senhor. Ao passo que nós vamos procurar viver em santidade, alegrando o Senhor com o nosso proceder. E quando nós buscarmos as coisas do alto. Aqueles que aceitaram o desafio, eu quero orar com você. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você talvez esteja distanciado do caminho do Senhor, ou você está sofrendo hoje por causa do terror que esse vírus tem oferecido, se alastrando para o mundo, ceifando vidas, trazendo sofrimento para as pessoas, tirando o emprego das pessoas e tudo mais. Eu quero dizer que o Senhor tem muito mais para a sua vida. O Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. Quando você crer nele. E você vai provar da verdadeira alegria. Eu quero te desafiar a aceitar o Senhor, a crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem muito mais para te oferecer. Eu queria orar com você nesse momento. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Somos gratos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o verdadeiro Deus, ó Pai, que tem para nós, Pai, preparado grandiosas coisas, do qual nós não sabemos, que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, que o nosso coração não sentiu, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas que nós possamos entender, ó Pai, e buscar com muita alegria ouvir a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, através da Tua palavra, viver uma vida de santidade, Senhor. E assim, Senhor, viver em busca daquilo que o Senhor tem preparado para nós, as coisas lá do alto, Pai. Portanto, Senhor, no nome de Jesus, que aqueles que ouviram a Tua palavra hoje, Senhor, que eles possam ser impactados e venham entender, Senhor, que enquanto não tiverem as suas vidas, ó Pai, entregue nas Tuas mãos, dificilmente eles terão a verdadeira alegria, Senhor. E que o Espírito Santo possa conduzir a vida de cada um que ainda não tomou essa decisão, para que eles venham provar dessa verdadeira alegria através daquilo que o Senhor tem preparado para cada um, Pai, no nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus também fale aos corações daqueles que estão vivendo distanciados do Senhor, que eles possam voltar, no nome de Jesus, a andar nos Teus caminhos, ó Pai, selados pelo Espírito Santo de Deus, vivendo uma vida de santidade, buscando agradar o Senhor
eles também possam, Pai, provar de tamanha alegria. Pai, que todos aqueles que ouviram a Tua palavra, Senhor, e hoje estão também apreensivos, estão, Pai, amedrontados, estão, Pai, no nome de Jesus, pensando, preocupados, Senhor Pai, diante daquilo que esses dias, essa vida, esse vírus, ó Pai, tem causado na vida de muitas pessoas. Que a Tua paz e a Tua alegria, Senhor, esteja no coração de cada um. E possa entender, Senhor, que contigo nós seremos sempre vencedores no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a todos. É o que eu te peço e te agradeço nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.